Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco porque o Vasco não para e o Ryan foi embora para o Bournemouth. E aí todo mundo já sabe essa situação, né? O Ryan já está na Inglaterra, já se apresentou para exames, né? Já deve estar agora conhecendo aí, né, o CT, conhecendo a estrutura do Bournemouth, né, conhecendo os jogadores. Então já está se ambientando para poder, né, começar a jogar, começar a se entrosar com os novos companheiros que ali se encontram. Mas o que eu quero falar aqui a respeito do Ryan, né, como todo mundo já sabe, né, já falei, foi embora, já está na Inglaterra, não é novidade nenhuma. Mas o que eu quero falar é o modus operandi, como foi a venda do Ryan, né? Acontece que os ingleses estavam reclamando da demora do setor jurídico do Vasco da Gama, porque estava demorando muito ao Vasco dar uma resposta, né, assinar contrato, fazer as coisas direitinho, uma vez que já estava tudo acordado e o Vasco estava demorando para poder finalizar as tratativas. E aí o Pedrosa gravou um vídeo dizendo que a situação era a seguinte, que os ingleses mandaram, né, a proposta errada, né, digitou as coisas, os valores errados, ou seja, 28,5 milhões, né, de euros e 6,5 milhões de euros, totalizando 35 milhões de euros, né? Acontece que o certo seria 35 milhões de euros e mais 15 milhões de euros, totalizando 50 milhões. Foi isso que o Pedrosa trouxe à tona, né, para poder falar a respeito do imbróglio que estava acontecendo entre o Vasco e os ingleses. Acontece que a ESPN e o GE trouxeram, né, a transação real da situação do Vasco da Gama. Vou estar lendo para vocês entenderem. A operação foi finalizada em 35 milhões de euros, né, 221 milhões na cotação atual, 28,5 milhões fixos e 6,5 milhões em metas. Então, o que os ingleses mandaram para o Vasco da Gama foi o correto. Ou a ESPN e o GE, né, estão com uma fonte esquisita, ou o Pedrosa está com uma fonte esquisita. Ou seja, tem duas fontes dentro do Vasco da Gama que tá tendo conflito. A fonte do Pedrosa bateu para ele que é 35 milhões fixos e 15 milhões por metas, totalizando 50 milhões. Já a fonte da ESPN e do GE diz 28,5 milhões fixos e 6,5 milhões de metas, totalizando 35 milhões de euros. Ou seja, para o Pedrosa, o Ryan foi vendido por 50 milhões de euros. Para o GE e para a ESPN, o Ryan foi vendido por 35 milhões de reais. E aí eu te pergunto, em quem vamos acreditar? Qual é a fonte segura? Quem está falando a verdade? Mas, cara, eu fui nas outras fontes, né? Fui no Bola VIP, fui na galera toda para ver. Tá todo mundo falando que é 35 milhões de euros. E o Vasco não vem a público para poder dizer qual é a real, qual é a verdade. Se o Ryan foi vendido por 50 milhões de euros ou se o Ryan foi vendido por 35 milhões de euros. O Vasco também não se pronuncia, né? Nós temos então que aguardar para poder ouvir da boca do presidente Pedrinho, ou da sua gestão, ou do Admar Lopes, ou seja, alguém da gestão tem que vir a público e falar, o Ryan foi vendido por X, gente. Acabou. É X fixo e X meta. Mas no atual momento, o único que fala 50 milhões hoje é o Pedrosa. E o Pedrosa ainda também não veio para poder, de repente, dar uma ratificada ou falar, gente, olha só, o que acontece? O Ryan foi vendido por X. O Pedrosa ainda também, eu particularmente ainda não vi um vídeo do Pedrosa falando. Posso estar enganado também, gente. Às vezes ele já até gravou falando, gente, a real é essa, tá? Eu me enganei, não é 50 milhões, é 35 milhões. Ou ele continua
na dele, dizendo, não, gente, é 50 milhões, não é 35 milhões. Eu vou procurar ver se o Pedrosa já falou alguma coisa a respeito. Mas se você já viu alguma coisa a respeito do Pedrosa, bota pra mim nos comentários aí, não, cara, já tem um vídeo dele falando que é X, que o Ryan foi vendido por X, né? Ah, tá correto, é 28 mesmo, não sei o quê. Então, se você já sabe, se você tem certeza de quanto o Ryan foi vendido, bota pra mim aí, cara. Me dá essa moral, me dá essa ajuda, me ajuda a criar um conteúdo aí. Eu sei que não é obrigação de vocês, sei que não, vocês não têm obrigação nenhuma de estar fazendo isso, mas eu peço que vocês interajam comigo aí, que bote aí, fale alguma coisa a respeito. Então, dando continuidade a respeito da situação do Ryan, o Vasco vai receber cerca de 24 milhões de euros, 151 milhões de reais na cotação atual. Os direitos econômicos do atleta são divididos com sua família e a gente. Por isso, o Vasco ficou com 24 milhões, né? Dos 35 milhões, o Vasco apenas segurou 24 milhões, perdendo assim 11 milhões. Perdendo não, né? Então a família também tem que ganhar a pratinha, o agente, o empresário, todo mundo sai ganhando nessa transação, filho. Todo mundo sai milionário, inclusive o Vasco da Gama. Então a situação que eu vou trazer para vocês aqui é o seguinte, galera. O Ryan ganhava mensalmente no Vasco da Gama 350 mil com as renovações de contrato. O que eu consegui apurar buscando foi isso, 350 mil. Se especulava que o Ryan ganhava 900 mil no Vasco da Gama, né, com as renovações de contrato, tudo isso. Chegaram a comentar de que o Ryan ganhava 900 mil. Só que eu botei na internet, perguntei, cara, e não consegui. Todos que eu entrei, nas fontes que eu entrei, todo mundo falando que o Ryan, né, quando renovou o contrato, renovou tudo, o Ryan, né, estava ganhando na casa dos 350 mil reais no Vasco da Gama. E agora no Bournemouth, ele vai ganhar 1 milhão e 700 por mês, parceiro, tem noção? Então realmente, filho, quem é o jogador que vai negar 1 milhão e 700 por mês? 1 milhão e 700 reais, não é em dólar, galera, nem em euro. Em dólar, a gente tem que fazer a conversão para a gente saber quanto ele vai ganhar em dólar ou em euro lá. Se eu não me engano, lá é libras esterlina, um negócio assim. Então, o Ryan aqui, pelo que ele estava entregando, pelo que ele estava fazendo, realmente 350 mil para o moleque estava pouco. Mas eu não tenho a verdade absoluta, gente. Entendeu? Eu não tenho fonte dentro do Vasco da Gama, não tenho nada disso. O que eu tenho são fontes da internet, então eu busco. Então na internet eu encontrei isso, que o Ryan ganhava 350 mil e que hoje, a partir de hoje, né, desse mês de janeiro, o Ryan, mês que vem, já vai receber 1 milhão e 700 por mês. Então, a situação pro moleque tá bom, filho. Não foi para um time que o torcedor vascaíno gostaria, porque realmente o torcedor vascaíno, né, ele viu no Ryan um atleta, uma potência muito grande, um potencial enorme, um cara que joga como ponta ofensivo direito, ponta ofensiva esquerda, joga de centroavante, joga de falso 9, ou seja, o cara, né, realmente conseguiu deslanchar na posição na mão do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz falou que ele tem um potencial enorme para poder ir para um time grande e fazer a diferença, né? Inclusive ser convocado pelo Ancelotti para jogar de repente esse ano a Copa do Mundo. Só que o Ryan não quis ficar no Vasco da Gama, né? Não quis de repente aproveitar, preferiu ir embora para um time aonde a maioria dos torcedores do Vasco, né, e no Brasil não conhece, porque o Bournemouth não é um time de expressão, né? Então o torcedor vascaíno esperava que o Ryan fosse para o Real Madrid, para o Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, né, Milan. Então o torcedor esperava que ele fosse para um time de expressão, né, cara? Um pelotão aí nível A, ou seja, um time da prateleira A. E aí ele foi para um time praticamente, podemos dizer, sem muita expressão. Porém, esse time, o Bournemouth, ele costuma
né, o modus operandi dele é contratar jovens promessas como o Ryan. Ele contrata jovens promessas como o Ryan. Ele bota para jogar, ele treina, bota para jogar, bota para competir na Premier League, né, bota para dar uma rodagem, uma minutagem no jogador. E quando o jogador começa a encorpar, começa a jogar, começa a, né, a ter interesse de times, né, na Europa, aí o Bournemouth ele vende. E ele vende pelo dobro que ele comprou. Às vezes ele costuma triplicar esse valor. Se hoje o Ryan realmente saiu por 35 milhões de euros, daqui a 2 anos, 3 anos, o Bournemouth consegue vender o Ryan por 95 milhões, filho. Tem noção? Eles conseguem, muitas das vezes, triplicar ou dobrar o valor que eles investiram no jogador. Então não é um time bobo. É um time rico, é um time milionário. Está entre os 30, né, times mais bem sucedidos. Então, cara, o Ryan ele tem toda a chance de daqui a 2, 3 anos estar figurando entre um Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, Milan. Ele pode estar aparecendo em um desses times daqui a 3 anos. Por quê? E outra, por uma venda milionária, tá, filho? Venda milionária. Coisas de 150 milhões de euros, 200 milhões de euros. Só vai depender do Ryan. Se ele jogar o que ele sabe, se ele fizer o que ele sabe, as chances de ele ser vendido por um valor expressivo é muito grande. E o Vasco, né, vai junto, porque o Vasco hoje parece que detém 10% para poder arrecadar também, né, uma futura, né, porque parece que o Vasco botou uma cláusula lá e o Bournemouth aceitou que o Vasco teria uma porcentagem numa futura venda. E o Vasco sabe que vai existir essa futura venda, porque esse time ele não fica com o jogador quando o jogador desponta. É por isso que esse time não tem também muito conhecimento nos campeonatos. Não é um time que está ganhando toda hora o campeonato, porque eles se desfazem, né, dessas promessas. Ou seja, eles fazem uma aposta. Ele compra o cara que está se destacando no time, e ali ele trabalha aquele atleta e pum, quando o atleta desponta, esquece, filho. Então, pode ser que futuramente a gente possa estar vendo aí o Cria da Colina indo para um timaço aí, para poder estar jogando aí a Champions, a Premier League e despontando. Agora falando, né, o jogador que saiu e o jogador que entrou. Mariano Inestrosa, galera. Mariano Inestrosa. Sou ruim para nome pra caramba, galera. O que acontece? O Mariano, né, o Inestrosa, a galera costuma chamar de Inestrosa, ele queria jogar no Boca Juniors, mas optou pelo Vasco devido a uma diferença salarial de 400 mil dólares. O colombiano ganhava cerca de 500 mil dólares por ano no Atlético Nacional. No Boca Juniors, foram oferecidos a ele 800, né, mil, se eu não me engano, 800 mil reais. E o Vasco ofereceu ele 1 milhão e 200. Então, cara, é um valorzinho expressivo, hein, filho? Entendeu? Eu vou até procurar dar-lhe uma sondada direitinho, mas pelo que eu depois fiquei sabendo, não é 1 milhão e 200. Que a operação não foi essa. Que o salário do Inestrosa no Vasco será de 500 mil reais, não de 1 milhão e 200. Então, o que acontece? Explicando para vocês aqui. O Boca Juniors, ele ofereceu ao Atlético Nacional 800 mil dólares pelo atleta. E o Vasco ofereceu 1 milhão e 200 dólares. Essa foi a transação feita. Então foi por isso que o Vasco conseguiu trazer o atleta. Entendeu? Porque o Atlético Nacional optou em vender para o Vasco. Ou seja, são 400 milhões a mais, filho. Então, tu vê aí, ou você pega 800 milhões de dólares, ou você pega 1 milhão e 200 milhões de dólares. O que você escolhe? Porra, todo mundo vai pegar 1 milhão e 200 dólares. Não quero nem saber para onde ele está indo, filho. Eu quero pegar 1 milhão e 200. E aí, tem a questão do salário. O Vasco também ofereceu um salário maior pro Inestrosa, ou seja, 500 mil reais por mês, fora
premiação, fora bônus, fora as outras coisas que ele possa estar ganhando. Então, cara, o que move hoje o atleta, que move todo mundo hoje é o dinheiro e move todo mundo, né, filho? Me move, porra. Se eu vou ganhar mais aqui, eu vou pra cá, filho. Esquece. Tem que botar comida na mesa, filho. As crianças estão chorando, precisa do leitinho e o pai não vai pensar duas vezes em ganhar menos para poder simplesmente deixar a torcida alegre, né? A vontade dele era de jogar no Boca Juniors. Porém, o salário, a forma que o Vasco chegou, realmente animou o cara de vir pro Vasco da Gama. Então tá aí, filho. Não adianta chamar o cara de mercenário, falar que o cara errou. Não errou, filho. Né? Tem jogador que não vem pro Vasco porque realmente outros clubes ofereceram mais. E o cara tá errado? Não tá errado. O cara tem que ir aonde ele vai ganhar mais, onde ele está sendo mais valorizado. Então, a situação é essa. Só que se a gente pegar agora um comparativo, o Ryan ganhava 350 mil por mês. O Inestrosa vai ganhar 500, filho, por mês. Entendeu? E aí você pega aí e a situação. O Vasco vendeu o Ryan por 35 milhões e comprou o Inestrosa por 1 milhão e 200. Ou seja, o Vasco ainda está com 144,9 milhões em caixa ainda ali, né? O Ryan, por ano, ganhava 4 milhões e 200 por ano. O Inestrosa irá ganhar 6 milhões por ano. Então, essa foi a troca que o Vasco fez nos últimos momentos. E está vindo mais jogadores para poder estarmos aí formando aí o pelotão do Vasco da Gama para poder estar jogando o Brasileirão, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Agora, em comparativo da venda do Ryan com alguns jogadores que foram vendidos de 2023 para cá, né, temos aí o Estevão, que tirou aí, o Palmeiras conseguiu vender o Estevão por 61,5 milhões, né, na cotação atual, na época, deu 358 milhões, né, o Estevão foi vendido para o Chelsea, foram 45 milhões fixos, 16,5 milhões por metas, totalizando aí 61,5 milhões. O Palmeiras ficou com 70%, né, dos direitos, né, desse valor, e a família ficou com 30%, né, a família mais os agentes, mais os, né, scouts, essas paradas todas aí, sei lá, né, os empresários. Já o Vitor Roque foi vendido por 74 milhões, né, na cotação atual, na época, deu 394,8 milhões. Comprou, né, o Vitor Roque, o Atlético Paranaense comprou o Vitor Roque por 24 milhões do Cruzeiro e vendeu por 74 milhões, filho. Olha quanto o Atlético Paranaense ganhou em cima do Cruzeiro. Cara, uma bolada, né? Vitor Roque foi vendido para o Barcelona na época, né? 40 milhões fixos, 21 por metas e 13 milhões de impostos. É isso que eu consegui apurar. Já o Endrick foi vendido por 72 milhões, galera, para o Real Madrid. E aí, né, foram 40 milhões, como todo mundo, 40 milhões fixos, né, X por metas. E é isso. Mas qual é a questão aqui? O Estevão foi vendido para o Chelsea, Vitor Roque para o Barcelona e o Endrick para o Real Madrid. É aí que eu quero entrar nessa questão. O torcedor do Vasco achava que o Ryan teria total condições de ir para um time como esse. Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, como eu já falei. Então, na cabeça do torcedor vascaíno, o Ryan iria para um time desse, um time forte que hoje briga pela Champions. Não para um time, né, como o Bournemouth, que praticamente não figura entre os grandes. Entendeu? Essa é a realidade. O Bournemouth não figura entre os grandes. Já o Estevão, o Vitor Roque, o Endrick, eles estão disputando Champions, Premier League, estão disputando tudo. Porque realmente eles estão hoje num time que tem um padrão elevado. Tanto é que esse time paga. Eles abrem os cofres e pagam. O Ryan, de repente, não teve a paciência, né? O Ryan, a família, o empresário não tiveram a paciência de aguardar uma proposta oficial desses times. E aí, né, e os times também demoraram muito a fazer uma proposta. Agora acontece que, eu te garanto, os times irão pagar
caríssimo para poder obter o Ryan lá do Bournemouth, porque o Bournemouth vai querer vender e vai vender caro, e os times irão pagar caro pelo Ryan, o que eles poderiam ter pago hoje aí na casa dos 70 milhões para o Vasco, 60 milhões fácil para o Vasco da Gama, mas não quiseram arriscar, né? De repente não acreditaram nessa potência toda que o Ryan é, e aí não fizeram nenhuma proposta. Mas futebol é isso aí, galera, então vamos aguardar. Possa ser que o Ryan venha deslanchar, venha destruir lá fora, e aí ele com certeza vai ser vendido para um time de expressão, para um time de prateleira A, caríssimo, e possa ser que o Ryan suma, não venha fazer o que tem que ser feito, e aí, filho, fique lá no limbo, no esquecimento, e aí o Bournemouth vai falar, realmente o cara não deslanchou, e nós investimos 35 milhões, tá bom também, esquece, vamos ver, daqui para frente a gente revende, e aí é isso aí, é futebol. Mas se ele render aquilo que ele é, né, a promessa que ele é, filho, esquece. Vai ser vendido caríssimo, vai para um time de elite e vai deslanchar. Então é isso aí, galera, que eu queria trazer. Trouxe para vocês aí, né, uma referência a respeito sobre o Ryan, sobre Inestrosa, e espero que o Vasco venha estar fazendo novas contratações, né? O Vasco hoje irá usar o dinheiro do Ryan, né, para estar fazendo contratações, para estar ajeitando o Vasco da Gama, para poder estar pagando o que tem que ser pago também, porque temos aí a recuperação judicial, que, né, não pode esperar, tem que ser paga. Temos o transfer ban, temos o fair play financeiro. Então o Vasco hoje tem que andar no sapatinho para que a gente não venha sofrer nenhuma sanção, nenhuma punição no futebol brasileiro. Então é isso aí, galera. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha. Eu sei que vocês podem me ajudar nessa missão aí. E o vídeo hoje foi mais de esclarecimento. Sei que a maioria do torcedor não gosta desse tipo de conteúdo. O torcedor gosta de oba-oba, gosta de, né, de falar de vitória, de que ganhou, de que é isso. Mas eu gosto de trazer também essas curiosidades de sabermos como o Vasco está fazendo aí as suas vendas, né, e como está contratando os jogadores. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!